Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas. Sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. Hoje, inclusive, se despede a ministra Rosa Weber da presidência do Supremo, amanhã assume o ministro Luiz Roberto Barroso. Quero render a ambos as minhas homenagens, o meu mais absoluto respeito, de modo que nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei, de sanção ou de veto, e a declaração de inconstitucionalidade ou não e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao Judiciário tem, na última instância do Supremo Tribunal Federal, o seu dever, de fato, de reconhecer constitucionalidade e inconstitucionalidade, de julgar casos concretos. Evidentemente que nós respeitamos isso. E o que nós fazemos hoje é somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional e que precisou ser submetido nesse momento em função do que é a vontade da maioria, que é algo sagrado, senador Plínio Valério, numa casa legislativa. Para além da vontade individual do seu presidente, para além da vontade de uma eventual comissão, o plenário do Senado Federal afirma, através da maioria, o que é a vontade da Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira. Porque nós fomos votados pelos cidadãos brasileiros, cada qual no seu estado, para representá-los.